Abandone o papel de vítima agora. Tome as rédeas da sua existência. Deixe um rastro luminoso no mundo. Modifique todas as situações que for possível. E ademais, nunca desista da sua vida. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Se você, assim como eu, gosta da boa literatura e sabe que o que ela tem a nos ensinar vale para edificar a nossa alma, por isso que ela atravessou os séculos, você encontrou o canal certo, porque aqui nós vamos além da leitura. Meus queridos, no vídeo passado encerramos a segunda parte deste romance, composto de 3 partes. Terminamos com o capítulo 15º, capítulo 15, que nos deu a volta de Léon. Sim, o jovem mancebo, que outrora era fraco e sem alma, sem tesão suficiente para dar em cima de Emma Bovary, de fato, de direito, agora volta experiente, sagaz, vivido, e já colocou as asinhas de fora. Pois na maior cara de pau, marcou um horário com a senhora Bovary. Sim, marcou um horário e recebeu de mãos beijadas a própria mulher do outro. Então, realmente é uma nova persona, é um novo Leon, já iniciado na vida, já experiente, com todo tesão, com todo vigor, e vai para cima de Emma, em quem ela vai projetar aquelas fantasias que estão fervilhando no seu interior, as fantasias que ela acabou de assistir na peça de teatro. Com certeza, e ficou evidente naquele último parágrafo, que Leon está disposto desta vez a gastar todas as fichas para conseguir alguma coisa de fato com a senhora Bovary. Agora é interessante nós vermos, a partir do primeiro capítulo da terceira parte, como foi esta estadia de Leon na grande cidade, enquanto ele completava os seus estudos. Nos diz Flaubert que a turma o conhecia como o pusilânime, ou seja, o fraco de alma, de espírito, e delicado. Era o sujeito que ficava ali observando, mais observava do que agia. Assim como nós o conhecemos lá na primeira parte do romance. Bom moço dá mostras de sua fraqueza durante seus estudos na fogosa Paris. Seus pares o descrevem como comedido e recatado, tanto no prazer como na prodigalidade. Tira boas notas e tem o apreço dos mestres de ensino. É aquele sujeito que não fede e nem cheira. É o sujeito que se mantém na média, na mediocridade, que consegue ali se dedicar aos estudos, mas que não é o mais popular, não é o arrebatador daquele semestre, daquela turma. É o sujeito que consegue boas notas, que tem o apreço dos professores. Ou seja, ainda naquela Paris, foi um sujeito que não se propôs a sair a conquistas, a se dar a prazeres, a buscar por mulheres. Por que será? Por que será que Leon acalentou ainda um espírito comedido durante boa parte dessa sua estada em Paris? Vejamos. E a resposta está logo no segundo parágrafo. Muitas vezes, lendo em seu quarto, ou ainda sentado sob as faias do Luxemburgo, deixava cair o código e renasciam-lhe as saudades de Emma. Sim, meus caros, Emma alugou um apartamento no coraçãozinho recatado e pusilânime de Leon. Pouco a pouco, porém, esse sentimento se foi enfraquecendo e outros desejos o tornaram menor, se bem que, através destes, o primeiro persistisse sempre, porque Leon não perdia de todo a esperança. Né? Ele foi a Paris alimentado, talvez, por uma ideia de que Emma preservasse também o mesmo, como se fossem 2 corações distantes um do outro, mas que cada um ficou com uma parte
e ali a saudade pudesse acalentar ainda esta chama. Conservava como que uma vaga promessa. Ela nunca fez jura nenhuma. É tudo uma projeção desses dois personagens, tá vendo? Que se balançava no futuro, como fruto de ouro suspenso de uma folhagem fantástica, mentirosa, né? Fabulosa, projetada. Então, Leão também carregou consigo esta esperança, este desejo, né? Levou esta promessa, que de fato nunca aconteceu. Mas, mais uma vez, é uma projeção que a personagem faz a respeito de um amor, a respeito de dessa paixão, ok? É interessante a gente entender que 3 anos de ausência é óbvio que arrefeceram, baixou ali o fogo, mas ele ficou como que uma fogueira mal apagada, certo? Que ficou fumegando ali e reacendeu a partir do momento que colocou de novo os olhos em Emma Bovary. Afinal de contas, meus queridos, a Emma é, sim, uma beldade. Emma é uma mulher muito bonita, com muitos predicados. E faz um contraste de beleza com o seu par, o Charles Bovary, certo? Que além de rude, que além de rústico, é também um sujeito que não tem lá uma beleza estonteante, certo? Agora, revendo-a após 3 anos de ausência, sua paixão despertou. Era necessário, pensava ele, resolver-se, enfim, a querer possuí-la. Tá vendo como ele toma uma atitude? Agora é um outro leão que aparece, é um leão mais decidido, tá? A consumar este amor, tirá-lo do campo das ideias, trazê-lo, né, para a realidade concreta. Ademais, sua timidez se gastara ao contato das companhias mais ou menos boêmias. Ou seja, ele, nos primeiros anos, ficou recatado, mas há um desgaste desta personalidade, que não era ainda uma persona, mas há um desgaste, há um processo de iniciação, há um processo de individuação, como diria Jung, desta personagem. Está acontecendo. E agora ele decide colocar em prática aquilo que está dentro do seu coração. Errado ou certo, mas ele decide. É o momento em que Leão está tomando mais uma decisão. Ele tomou a decisão também de sair, de ir completar os seus estudos, e agora dá mais um passo em direção à sua individualidade. Era necessário, pensava ele, resolver-se. Ademais, sua timidez se gastara ao contato das companhias mais ou menos boêmias, à noite parisiense. Voltava à província, voltava ao condado, aquela cidadezinha pequena do interior, desprezando tudo o que não pisasse com o pé calçado e envernizado o asfalto do boulevard. Ou seja, aquele sujeito acanhado, tímido, pusilânime, e respeitava, que era mais amigo das moças do que um conquistador, do que um namorado, muito mais candidato a par de amizade do que par romântico, desta vez está decidido. Dessa vez se vê impelido a conquistar, a fazer valer a sua masculinidade, a tomar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Certo? E para isso, não vai respeitar aqueles acordos, digamos, rurais. Não vai respeitar, vem como quem quer dominar. Perto de um parisiense, vestida de rendas, na sala de algum doutor ilustre, que tivesse condecorações e carruagem, teria o pobre, sem dúvida, tremido como uma criança. Mas ali, em Rouen, no cais, diante da mulher daquele médico insignificante, olha como Flaubert vai construindo a mediocridade do próprio Carlos Bovary. Olha a comparação que ele fez. Perto de uma parisiense vestida de rendas, uma mulher parisiense vestida de rendas, na sala de algum doutor ilustre, ou seja, o Charles é um doutor, mas que é ofuscado. É um doutor que não representa, você vê? Talvez teria medo.
talvez se comportasse-se como uma criança, nos dias do Flaubert. Mas diante de Charles Bovary, daquele médico insignificante, sentia-se à vontade, na certeza antecipada de que deslumbraria. Ou seja, ele espera subjugar o Charles de maneira acachapante. Vem para governar, vem para dominar. Se estivesse diante de um doutor ilustre, tremeria, colaria as placas, as pernas, colocaria o rabo entre as pernas. Mas não, está diante ali, como ele diz, de um simples condado, de uma simples província, e não ficará acanhado, certo? E a mediocridade infeliz do Charles Bovary, que é um sujeito simples, que não conseguiu projetar a sua persona e não conseguiu impor a sua individualidade, infelizmente, como nós vimos em toda a primeira e segunda parte, ok? O aprumo depende do meio em que estamos. É verdade. A ambiência em que estamos, quando nós reconhecemos que ali existem sujeitos que não governam, que não estão na posse de si mesmo, é muito importante, gente, desenvolver uma individualidade, desenvolver uma característica própria, para que nós possamos, de fato, exercer a nossa personalidade, fazer as coisas que nós queremos fazer. Como diz o livro do Gênesis, vir como seres que dominam, que governam. E aqui, nenhuma apologia à tirania, à maldade, à humilhação do outro, mas não. Ok? Não. Porque só podemos ser a justiça só pode acontecer a maneira que um forte e magnânimo, com alma grande, estabelece algum tipo de ordem. Porque a fraqueza, a pusilanimidade, só vai atrair tiranos, só pode atrair malfeitores. Não é possível estabelecer qualquer tipo de justiça se você não tem algum poder. Se você é fraco, se você é mole, se você não é, assim como é aqui o Charles Bovary. Ele acaba atraindo essas pessoas que fazem com ele maldades, seja no aspecto financeiro, que o traem, como aqui nós vimos o Rodolfo, que se apresenta como um amigo e que passa a perna. E agora esse jovem que deslumbrou um pouquinho da sua persona e já reconhece, já faz um raio-x do Charles Bovary e vem com o pé na porta, soco na cara. Mais uma vez, repito, se nós não colocarmos a nossa personalidade no mundo, de alguma maneira, em algum aspecto, não precisa ser em todos, mas em algum aspecto, se você não dominar uma arte, se você não souber se comunicar, minimamente pelo menos, se você não souber estabelecer limites, dizer sim, dizer não, colocar horários, exigir respeito, e não como quem exige da boca para fora, mas com as suas atitudes, com as suas conquistas, com as suas manifestações na vida, meu amigo, fica muito difícil. Fica muito difícil. Tá? Muito bem. Mas ali em Ruão, no cais, diante da mulher, ou seja, no cais, no capítulo passado, né, tá fazendo ali uma reflexão sobre como que ele agiu. Por isso que ele foi tão impetuoso. Não, te pego às 6. Às 6 tá bom para você? Né? Nem aí. Nem aí pro amendoim. Diante da mulher, daquele médico insignificante, sentia-se à vontade, na certeza antecipada, ou seja, confiança plena de que deslumbraria. O aprumo depende do meio em que estamos. Não falamos na sobreloja da mesma forma que no quarto andar. E a mulher rica parece ter em torno dela, protegendo-lhe a virtude, todas as suas notas de banco, a maneira de couraça no forro do espartilho. Olha só como o Flaubert escreve aqui a importância, né? Que o meio
que o ambiente, que a posição, que a presença coloca e faz sentir, certo? Deixando os Bovary naquela noite, seguiu-os Leão de longe. Depois, vendo-os parar na Cruz Vermelha, voltou e passou a noite toda arquitetando um plano. O Leão parece um aprendiz do Rodolfo. O primeiro aluno da turma do Rodolfo, não é verdade? É o sujeito que agora vem substituir essa figura e me parece que vem com bastante desejo de o fazer, certo? No dia seguinte, às 5 horas, mais ou menos, entrou na cozinha da estalagem, a garganta seca, a face pálida, com a resolução dos poltrões que nada pode deter. Ou seja, não é o mesmo leão, minha gente. É um leão impetuoso. É um leão com características de alguém que quer de qualquer modo, que vai conquistar, que deseja o que quer, obter o que quer, certo? Entrou ali como quem está disposto, ok? Tão impetuoso que já aparece sem ser convidado e diz adivinhar o local onde moravam os Bovary por uma espécie de instinto do amor. E ao saber que Charles não está em casa, rejubila. O criado diz: o senhor não está. Isso lhe pareceu de bom agouro, ou seja, sortudo. É a sorte que está sorrindo para Leon. Emma não se perturbou à sua chegada. Apresentou-lhe, ao contrário, desculpas por se haverem esquecido de dizer-lhe onde estavam hospedados. E olha a resposta. Eu adivinhei. De que jeito? Ele procurou explicar que fora guiado para ela pelo acaso. Tá vendo agora como ele também está jogando o joguinho de Emma, que é o jogo da fantasia, do extraordinário, do fantástico, do arrebatador, do acaso, o tempero que salga esta vida impetuosa, este desejo de sensação de Emma Bovary. Tá vendo como ele sabe? Agora ele está sabendo jogar o mesmo jogo que fez lá o Rodolfo. Emma sorriu e, para reparar a tolice, Leon contou que passara a manhã a procurá-la em todas as hospedarias da cidade. Veja se não existe coisa mais romanesca. Mais, assim, se não era tudo o que a Emma queria ouvir. E foi o acaso. Ele passou horas procurando, passou em todas as estalagens à procura desta mulher. Resolveu-se então a ficar? Perguntou Emma. Acrescentou. Sim, mas fiz mal. Perdão, quem perguntou foi ele, né? Disse ela. Você resolveu ficar aqui? Por quê? Porque o Charles voltou para casa, certo? Sim, mas fiz mal. Não nos devemos acostumar a prazeres impossíveis. Meu querido. Faz-me rir, né, Emma? É justamente disso que você gosta. É justamente dessas situações que você mais deseja. Não é isso? Não nos devemos acostumar a prazeres impossíveis, tendo à nossa volta 1000 exigências. Imagino, respondeu Leon. Não, não pode imaginar, porque não é mulher. Sim, mas Leon tem uma alma feminina. Todos nós temos, né? A ânima de Leon é mais atenta, pelo menos aquela primeira que nos foi apresentada. Mas os homens tinham também seus aborrecimentos, e a conversa nasceu de várias reflexões filosóficas, assim como na primeira vez. Eles têm este fino trato. O Leon é um sujeito mais culto do que Rodolfo. Diríamos que o Leon ele é o animus, aspas, perfeito, de Emma Bovary, certo? Controlado? Sim, mas ele seria. Emma estendeu-se muito sobre a miséria das afeições mundanas e o eterno isolamento em que o coração fica
sepultado. Né? Conversa aí tomou ares filosóficos, ares ontológicos. Muito bem, meus caros, esse foi o primeiro contato depois que a sós, né? Em que eles conseguem reviver ali as suas conversações filosóficas, despertar um no outro aquela fantasia que despertavam como da primeira vez. Flaubert nos diz que um provoca a melancolia do outro. Veja, ou para fazer-se valer, ou por ingênua imitação daquela melancolia, quer dizer, aquela coisa de concordar com a outra pessoa, né, só para ficar bom ali, para a conversa ficar no mesmo nível de sentimento, sabe? Afirmando a outra e dando ares e prosseguindo aquele ar. Por ingênua imitação daquela melancolia que provocava a sua, o rapaz declarou que se aborrecera extraordinariamente durante todo o tempo de seus estudos. Irritavam-no os processos, outras vocações o chamavam, e sua mãe não cessava de atormentá-lo em todas as suas cartas. Faziam ambos mais e mais nítidas as razões de sua dor, ou seja, né, alimentando aquela dor, aquele senso de injustiça, de muito sofrimento, cada qual se exaltando um pouco à medida que falava. Egos inflados, verdadeiras bolhas cheias de si mesmo, projetando sempre no outro, projetando sempre nas coisas aquilo que elas desejam. Não estão verdadeiramente interessados um no outro, mas é uma expectativa exagerada, é Narciso olhando para si mesmo no lago. Não tem jeito. Né? Espelho, espelho meu. Quem conta a história mais. A pior história, a história mais melancólica? Quem consegue inflar cada vez mais o próprio ego, projetando nos outros essas emoções? E olha o cume disso. Ela não confessou sua paixão por outro. Que outro? Rodolfo. Ele não disse que a havia esquecido, ou seja, né? Que se deixou também levar pelas companhias lá na Paris. Talvez ele não se lembrasse mais das ceias depois do baile, em boa companhia, e a ela não acudiam já os encontros de outrora, quando corria, de manhã, pela relva, a caminho da casa de seu amante. O bulício da cidade mal chegava até eles. Mais uma vez, fechados em suas bolhas. Ali, como que quem está sobre a redoma. O mundo que vale é só o deles. O ruído que eles escutam, a conversação, é ensurdecedora para a realidade. E ficam ali como que projetando sensações uns nos outros. Emma, com um penteador de fustão, apoiava a cabeça nas costas da velha poltrona. O papel amarelo da parede atrás dela era como um fundo de ouro. A sua cabeça nua se refletia no espelho, com a risca branca no meio, a ponta das orelhas saindo-lhe de sob os bandós. Mas perdão, disse ela, estou a aborrecê-lo com meus eternos queixumes, assim como fazia com Rodolfo. Vamos ver qual é a reação deste novo leão. Não, absolutamente. Se soubesse, volveu ela, erguendo para o teto os belos olhos de que descia uma lágrima. Olha só como é teatral, como é exagerada. Sabe jogar, sabe como fazer. Se soubesse tudo o que eu tinha sonhado. E eu, então, tá vendo como um joga? Papapá, papapá. Eu fiz isso. E você não sabe o que eu sofri. É porque você não estava na minha pele. E papapá. E eu, então, sofri bastante. Muitas vezes saía, andava sem rumo ao longo do cais, atordoando-me com o ruído do povo, sem poder banir a obsessão que me perseguia. Que obsessão era essa? No Boulevard, numa casa de estampas, uma gravura italiana representando uma musa. Que musa é essa, hein? Veste-a numa túnica e ela olha para a lua com miosotes presos nos cabelos soltos. Qualquer coisa me impelia para ali, e ali ficava horas inteiras a contemplar. Quem que é esta musa? Ele está construindo uma narrativa para dizer que só pensava em Emma.
Hã? E em voz trêmula, a musa parecia-se um pouco com a senhora. Tá vendo como ele tá jogando o jogo? O mesmo joguinho que o Rodolfo jogou. Hum. A senhora Bovary voltou a cabeça para que ele não lhe visse nos lábios o irreprimível sorriso que sentia subir a eles. Ou seja, né? Aquele sorrisinho, né? De quem tem vergonha e de quem é sem vergonha. De quem só quer ouvir os elogios, minha gente. É uma projeção. Mais uma vez, repito, é uma projeção. Esse sorriso é de quem se ama, é de quem tem o orgulho, o ego lá em cima, de quem simplesmente quer ser desejada, de quem simplesmente quer viver mais uma aventura, se jogar nos braços de mais alguém, de dar fim àquela realidade com o próprio marido. E o mesmo acontece com ele, com o Leon. É óbvio que ele tinha experimentado outros prazeres lá em Paris, mas que vê aqui uma oportunidade de reino. E é por isso que vai com tudo para cima de Emma. E assim continua Leon. Muitas vezes, prosseguiu o moço, eu lhe escrevia cartas que rasgava logo em seguida. Emma não respondeu. Leon continuou. Punha-me, às vezes, a imaginar que algum acaso a levaria até ali. Era comum parecer-me reconhecê-la. Ao virar uma esquina, corria atrás de todos os fiacres em cuja portinhola vi-se flutuar um véu parecido com o seu. Ou seja, está aqui dizendo que a procurava em todos os vestidos, em todos os véus que escondiam os rostos. Pareciam que por trás daqueles véus apareceria então a dama, a musa Bovary. Tudo lorota. Ou seja, ele aprendeu aquilo que o Rodolfo fez na segunda parte. Ele aprendeu a dizer exatamente aquilo que Emma quer escutar. Ele aprendeu a fazer este rodeio, este laço, para poder então capturá-la. Né? Ela parecia resolvida a deixá-lo falar, sem o interromper, ou seja, fale mais, fale mais. Cruzando os braços e baixando a cabeça, olhava para as rosetas das chinelas, movendo-lhes o cetim, de vez em quando, com os dedos do pé. Suspirou. Haverá coisa mais lamentável que arrastar, como eu, uma existência inútil? Se nossas dores pudessem servir a alguém, consolar-nos íamos com o pensamento do sacrifício. Veja como ele é poético, veja como ele é altivo, veja como ele agora entendeu. Ele fez o raio-x desta Emma Bovary, certo? Desta alma que anseia por esses galanteios, que cai facilmente, assim como o Rodolfo tinha feito este raio-x. E Leão passou a ressaltar a virtude, o dever, os sacrifícios silenciosos, afirmando ter em si mesmo uma incrível necessidade de dedicação que não podia saciar. Mais uma vez, né? Eu quero me entregar a um amor verdadeiro, fazer de minha, né, aquela coisa toda, aquela pompa toda que ele agora promete, que ele agora faz crer que está pronto, que está preparado para despejar, para entregar a alguém, certo? Gostaria imenso, disse ela, de ser irmã de caridade. Como se agora um e o outro estão louvando uma espécie de altruísmo, uma espécie de autossacrifício, de doação de propósito. É simplesmente uma projeção. É simplesmente um, uma inflação de ego. Ok? Mas os homens, replicou ele, não têm dessas santas missões, e não vejo profissão nenhuma, salvo talvez a de médico. Ironia, não? Com um ligeiro encolher de ombros, Emma interrompeu-o para lastimar-se da doença que quase levara à sepultura. Que pena, se tivesse morrido não estaria mais sofrendo.
Leon passou a invejar a paz da sepultura. Aspas. Escrevera mesmo, um dia, o seu testamento, recomendando que o amortalhassem naquele bonito manto, orlado de veludo, que ele conservava dela. Porque fora assim que eles haviam querido estar, um e outro, formando um ideal, ao qual adaptavam agora a sua vida passada. Além disso, a palavra é um laminador que distende sempre os sentimentos. Já agora, a ocasião estava perdida, pois ia embora no dia seguinte. Verdade? Fez Leão. Sim. Mas preciso vê-la ainda, prosseguiu ele. Tinha de dizer-lhe que. O quê? Uma coisa grave, séria. Não, a senhora não irá. É impossível. Se soubesse. Ouça-me. Pois então não compreendeu. Não adivinhou? Você não entendeu ainda? Tenho que ser mais claro contigo, Remy. Não, apesar de o senhor falar bem, disse Emma. Ah, a senhora graceja. Basta, basta. Por piedade. Faça com que eu possa vê-la uma vez mais, uma só. Então, ela se calou. Depois, como que reconsiderando. Não aqui, ou seja, né? Não vamos consumar aqui. Pareceu refletir e em tom breve. Amanhã, às 11 horas, na catedral. Mais uma vez, esta bendita 11ª hora que sempre transforma, sempre nos diz que algo de bom ou algo de alguma manifestação vai acontecer. Foi assim com o chamamento do Charles para atender o pai de Emma às 11 horas, por volta das 11 horas. Às 11 horas o sino tocou, também na segunda parte, e aqui, mais uma vez, às 11 horas, na catedral. Eles marcaram, então, um encontro. Muito bem, meus caros. Leon dorme, suspirando por Emma, levanta cedo, arruma-se e vai até o átrio da Catedral de Notre-Dame. Sim, meus caros, o Flaubert foi muito ousado, você há de concordar comigo, né, de descrever esse encontro pecaminoso, esse encontro traiçoeiro, em que esses dois aí estão prestes a consumar uma traição dentro de uma igreja. Né? Não é à toa que o romance sofreu aí muita represália em sua primeira publicação, ok? Leão começa ali a circular a igreja, um guarda chega e pergunta, meu filho, o que você está fazendo aqui? Um guarda suíço? Você quer fazer uma espécie de turismo aqui? Não conhece a catedral? E ele logo se livra ali daquele guarda e fica esperando Emma, naquela espera, naquela expectativa de ver surgir a sua dama que viria, segundo os seus pensamentos, de uma maneira elegantíssima, apareceria majestosa no seu traje de veludo, né? Ou seja, ele está idealizando aqui um encontro, ok? Leão contrito caminhava entre as paredes. Nunca a vida lhe parecera tão boa. Foi a primeira vez que ele comprou flores para uma dama. Ela surgiria de repente, encantadora, agitada, olhando para trás, a ver se não a seguiam, com seu vestido de folhos, seu lorgnon de ouro, botinhas delicadas, com todas as elegâncias que ele jamais saboreara e com a inefável sedução da virtude que sucumbe. A igreja, como um boudoir gigantesco, dispunha-se em torno dela. As abóbadas inclinavam-se para recolher na sombra a confissão do seu amor. Quer dizer, não é à toa mesmo que o romance sofreu essas represálias. Né? Ele está descrevendo a igreja como se fosse uma alcova, não é? Vitrais resplandeciam para iluminar-lhe o rosto, e os turíbulos iam acender-se para que ela aparecesse como um anjo no fundo dos incensos. Quando, na verdade, ela está aqui fazendo um ato pecaminoso, não é? Ela, porém, não vinha. Ela atrasou. A noiva que atrasa, não é? Como a noiva que atrasa. Leon sentou-se numa cadeira e deu com a vista numa vidraça azul em que se viam uns barqueiros conduzindo açafades. Ficou a olhá-la, atento, contando as escamas dos peixes e os botões dos justilhos, enquanto o pensamento vagava em busca de Emma. E onde está Emma, meus queridos? Onde está Emma? Muito bem.
Emma aparece vestida não de modo muito esplendoroso, mas de preto, e como quem está decidida a dar um fim naquilo, entregar a carta para Leon, que ela escreveu a fim de encerrar aquela aventura, né? Como quem quer, de fato, dar um término naquilo, mas parece que isso faz parte do tempero que ela quer adicionar nesta emoção que ela quer sentir. Então ela se ajoelha na frente da Virgem Santíssima, começa a rezar, e o Leão fica ali olhando e meio que sabe que é mais um tempero dessa sensação. O rapaz irritou-se com aquela fantasia beata. Sentiu, contudo, certo encanto vendo-a assim, em plena entrevista, em pleno encontro. Mergulhada em orações como uma marquesa andaluza, depois começou a impacientar-se, pois que Emma não terminava. Emma orava, ou pelo menos esforçava-se por orar, com a esperança de que do céu lhe descesse alguma resolução súbita, e, para atrair o socorro divino, enchia os olhos com os esplendores do tabernáculo, aspirava o perfume das açucenas que desabrochavam em grandes vasos e aplicava o ouvido ao silêncio da igreja, que não fazia senão aumentar-lhe o tumulto do coração. Que beleza, né? De texto. Levantou-se afinal e iam sair quando o suíço se aproximou vivamente, dizendo: "A senhora de certo não é daqui. Deseja ver as curiosidades da igreja?" Mais uma vez ali, o guarda suíço deseja fazer uma espécie de tour. Mal sabe e os dois ali, os dois turistas, estão prontos, né, querendo ali consumar um amor proibido, não é verdade? Enfim. "Não!" exclamou o escrevente. "Por que não?" perguntou ela. Emma confiava sua virtude vacilante à Virgem, às esculturas, aos túmulos, a tudo o que havia. Emma confia o pouco que tem de, de não querer fazer cometer aquela traição a, aos santos. Confia ali as esculturas, confia a sua virtude que é vacilante, a Santíssima Virgem. Então, o suíço, para proceder com ordem, conduziu-os até a entrada do lado da praça, onde, indicando-lhes o bastão, um círculo de pedras pretas, sem inscrições nem lavores, lhes disse majestosamente: "Isto é a circunferência do belo sino de Amboise. Pesava 40.000 libras, não havia outro igual em toda a Europa. O operário que fundiu morreu de alegria", papapá, foi dando informações ali a respeito da história da própria igreja. O Leão se impacientou. "Vamos-nos", disse. E aí o, o suíço continua ali a fazer uma espécie de tour com o casal. E o Leão vai ficando cada vez mais de cabeça cheia. Tornou-se desencorajado em face desta dupla partida de tagarelice e indiferença. A diferença de Emma e a tagarelice do suíço, que ficava dando informações a respeito da catedral. O eterno guia continuava. Perto dele, aquela mulher, papapá, e vai comentando a respeito das esculturas, a respeito da história da catedral. E sem parar, falando sempre, impeliu-os para uma capela atulhada de baluastras. Afastou algumas e descobriu assim uma espécie de pedra, que podia muito bem ter sido uma estátua mal feita. E vai dando informações. Mas Leon tirou rápido do bolso uma moeda de prata e tomou o braço de Emma. O suíço ficou estupefato, sem compreender aquela magnificência impestiva, quando ainda lhe faltava mostrar tanta coisa. Por isso chamou: "Senhor, o cimbório, o cimbório." "Obrigado", respondeu Leon. "Olhe que faz mal. Ele tem 440 pés." E aí foi dando mais informações, né? Leon fugia. Lembrava-se de que o seu amor havia quase 2 horas imobilizado na igreja como as pedras, ia já evaporar-se como fumo por aquela espécie de tubo truncado, de caixa oblonga, de chaminé, que se ergue tão grotescamente sobre a catedral, como tentativa extravagante de algum caldeeiro fantasista. "Onde vamos nós?" dizia ela. Sem responder, ele caminhara apressadamente.
E já a senhora Bovary molhava as pontas dos dedos na água benta, quando ouviram atrás de si uma respiração muito alta e ofegante, entrecortada regularmente pelo bater de uma bengala. Leon voltou-se. Senhor? Que é? Reconheceu o suíço, sobrançando e conservando em equilíbrio sobre o ventre cerca de 20 volumes em brochura, as obras que tratavam da catedral. O suíço foi buscar ali livros que falassem a respeito da catedral. Imbecil! Resmungou o leão, correndo para fora da igreja. No adro, um garoto brincava. Pois é, meus queridos, Leão está irritadíssimo, né, com esta intervenção do suíço em seu plano maquiavélico e, enfim, luxurioso de consumar este encontro com a Bovary dentro da igreja, certo? Muito bem, meus caros. E aí o capítulo termina com uma espécie de deixa que o Flaubert nos dá, porque o Leon arrasta Emma para dentro de uma carruagem e sai com ela, ordenando que o fiacre, que é uma espécie de guia ali, né? Um cocheiro, fustigasse os animais. E ele vai passando por várias cidades, por vários condados ali. Enquanto isso, meus amigos, lá atrás, os passageiros se dão ao prazer, né? Esta que é a verdade. Estão se pegando lá atrás e só vão dizendo, segue em frente, vai indo, vai indo, vai indo, né? Como que diz, acelera, toca o barco, pisa o pé. E os dois estão lá, né? Fazendo o que você bem sabe, e eu também. Certo, meus caros? Muito bem, este foi o primeiro capítulo da terceira parte deste grande romance, Madame Bovary. Se você, assim como eu, está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você encontrou o canal certo. Deixe o seu like, curta, compartilhe este vídeo para que ele alcance mais pessoas que gostam de literatura, assim como nós. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo capítulo.